Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia vem esta tarde aos ensaios do musical Wojtyła, que sobe novamente aos palcos de Braga, do Porto e de Lisboa. Na nossa companhia está a encenadora Matilde Trocado para uns minutos de conversa sobre este sucesso. Muito boa tarde, Matilde. Obrigada por estar na nossa companhia. Importa recuar um bocadinho, alguns anos, alguns meses, para que os telespectadores possam perceber como é que surge este sucesso do musical Wojtyła. Eu acho que surgiu de uma maneira muito simples e só com o objetivo de homenagear João Paulo II. Foi em 2010 e em Cascais ia ser erguida uma estátua a João Paulo II. Era o ano em que ele faria 90 anos e resolvemos que nessa data, que é 18 de maio, estrearíamos um musical sobre ele. Depois isto avançou e pronto, e nasceu este musical, que é sobre ele, claro, mas sobretudo é sobre histórias de vidas de pessoas que se cruzaram com ele. Não é uma simples biografia? Não. É sobre as histórias destas pessoas que se cruzaram com ele em dado momento na vida e cuja vida mudou, ou então são só episódios engraçados, ou são várias histórias. E... Como é que a Matilde foi chegando a essas histórias? Fui lendo, há muitas coisas que estão em livros e que foram registadas, por isso fui lendo muitos livros, muitas coisas, e depois claro, os testemunhos portugueses foram mais fáceis, fui perguntando às pessoas e fui sabendo, e os que são nossos aqui deste país foram também fáceis de conhecer as pessoas, de ouvir os testemunhos e depois de reunir isto tudo. A começar por si própria, porque Karol Wojtyła também tocou a sua vida, não é? Sim, foi o Papa com quem eu cresci, o Karol Wojtyła, foi o Papa da minha juventude e das jornadas e etc. Depois eu fiz um ano de voluntariado em Timor e o povo timorense é muito ligado a João Paulo II. Eu cheguei a conhecer crianças pequeninas que se chamavam Karol Wojtyła e por isso era um povo muito, muito ligado e por acaso, tenho outra história engraçada, que o meu marido conheceu o João Paulo II muito pequenino e que foi recebê-lo ao aeroporto quando ele veio a Lisboa e ele ofereceu-lhe um terço, depois mais tarde o meu marido ofereceu-me esse terço a mim e pronto, eu por acaso rezo todos os dias a caminho do ensaio. Como é que é possível transpor esses testemunhos, esse brilho no olhar que a Matilde agora me está a dar, como é que é possível transpô-los para este espetáculo que as pessoas têm vindo a assistir nos últimos 2, 3 anos e que vão poder continuar a assistir? Como é que é possível transpor essas histórias? Isso é uma pergunta difícil. A verdade é que acontece, eu não sei muito bem como. A verdade é que aquilo que João Paulo II transbordava de amor e de paz e de tudo, este espetáculo consegue fazê-lo isso não é mérito meu, eu acho. Eu acho que o que é mérito desta equipa é nós entregarmos a trabalhar com tudo o que sabemos e sermos simples nisso, sermos despretensiosos, E depois a verdade é que isso acontece. Aquilo que João Paulo II transmitia naquele olhar e transmitia de paz para os corações das pessoas, acontece neste espetáculo. É a capacidade de tocar jovens crentes e não crentes também? Sim. Nós temos muitas histórias de pessoas não crentes que foram ver o espetáculo e que foram muito tocadas por eles. E isso começa na nossa equipa. Nós não somos uma equipa de todos crentes, há aqui uma mistura de pessoas muito grande, mas a verdade é que mesmo para os não crentes o João Paulo II foi uma pessoa incontornável e eu acho que ele conquistou as pessoas. Não é preciso ser crente para gostar de homenageá-lo, para gostar de fazer parte deste projeto. Falando na equipa, há aqui ingredientes novos que as pessoas vão poder encontrar neste musical Wojtyła que volta a subir ao palco? Sim, é um musical renovado. As coisas quando param morrem, por isso não podia acontecer. Há uma parte da equipa e do elenco que vem já desde 2010, há outra parte, só que a verdade é que nessa altura o sucesso que o musical teve surpreendeu-nos muito, porque não esperávamos tanto, não esperávamos ir a Madrid, não esperávamos uma série de coisas e recebemos muitos pedidos na altura de ir em inúmeros sítios e não podíamos porque uma das razões era que era um grupo de estudantes que tinham outras vidas, que tinham outras obrigações, outras coisas que vinham primeiro na lista das prioridades e bem, e por isso tivemos de parar. Manteve-se a reflexão se fazia sentido repetir no projeto ou não. Agora fizemos com uma equipa mais disponível, mas que peguem parte da equipa que vinha de trás. E com novas histórias. Sim. Não querendo desvendar muito. Acrescentámos uma outra história. Fomos fizemos uma revisão do guião e achámos que fazia sentido juntar mais uma outra história. E por isso há novidades para quem já viu o musical.
musical há novidades, sim. Estas histórias, o musical foi composto a partir destes testemunhos e destas histórias com alguns anos de caminhada, mas pode-se perceber também que as pessoas que se envolvem neste musical de alguma forma são também tocadas por João Paulo II? Sem dúvida, sem dúvida. De todas as pessoas que passaram por este projeto, acho que ninguém ficou indiferente. Toda a gente tem por este projeto um carinho muito grande. Nós no outro dia no ensaio tivemos presentes todos os antigos, todo o antigo elenco numa espécie de passagem de testemunho, e é giro perceber como, não sei, nós criamos uma relação muito próxima com João Paulo II e isso depois sente-se, tanto agora como antes, são equipas jovens e que porque eu acho que muitas pessoas que imaginam um musical sobre João Paulo II conseguem imaginar uma coisa chata, ou um musical da igreja, e isto é muito alegre, é muito jovem, tem imensa energia. É esse o feedback que tem recebido das pessoas que veem este musical? Sim, nós tivemos sempre um feedback muito acima das nossas expectativas. E sim, as pessoas saem do teatro cheias e divertidas e com vontade de mudar o mundo. Isso é ótimo. Este projeto musical tem também uma vertente de solidariedade? Sim. É ouro sobre azul, porque podemos fazer este projeto que gostamos e depois ainda poder ajudar outras pessoas no processo é ótimo. A Associação de Tratamento das Toxicodependências. Sim. É uma forma de os jovens se mostrarem participativos numa igreja jovem, mas também solidários. Sim, é verdade. E há outra coisa que eu acho engraçada, que este musical conta as histórias de vidas que quando se cruzaram com João Paulo II mudaram completamente. E pronto, e nós queremos ajudar a mudar essas vidas que não veem esperança, que não veem caminho, a mudar mesmo, a mudarem para terem mais vida. Há novas faces de João Paulo II que conheceu a partir desta investigação e deste levar à cena? O sentido do humor, que era uma coisa que eu não conhecia tão bem, o sentido do humor dele, que é muito inteligente e percebia-se que ele era muito divertido. Eu não conhecia tanto esse lado. Acho que o lado da paz e do olhar eu conhecia porque o vivi, mas não conhecia se calhar tanto a infância dele e como a vida dele não teve nada de fácil e no entanto era uma pessoa que vivia a sorrir e que vivia para os outros. Tudo o que era a infância dele, as guerras que ele teve de atravessar e que viveu na Polónia, isso eu não conhecia tão bem. Amanhã vão atuar no Porto, amanhã e sábado, seguem depois para Braga, regressam novamente a Lisboa, onde já atuaram. Têm convites para outros sítios? Há aí umas conversações, etc. Eu acho que o futuro dirá. Nós estamos disponíveis neste momento e claro que sim, gostávamos de ir a mais sítios e de levar esta mensagem, de levar esta alegria e esta paz que o musical transmite. E por isso vamos ver, acho que sim, espero que sim. Muito bem, Matilde Trocado, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. E por nos dar a conhecer novamente este projeto musical. Procure o site www.musicalvoitila.org, lá vai encontrar mais informações. O programa Eclésia segue em frente com a rubrica O Passado do Presente, com o jornalista Paulo Rocha e Dom Manuel Clemente. E nesta rubrica O Passado do Presente iniciamos uma nova temática e como sempre contamos com a presença de São Manuel Cumprimento. Viva, Paulo! E que antes de mais dou os parabéns pela nomeação para Patriarca de Lisboa. Obrigado. Aqui nesta rubrica, depois de já termos feito noutras circunstâncias, não é? Sim, noutras circunstâncias. Esta rubrica começou há 15 anos, quando eu era padre, depois continuou quando eu fui Bispo Auxiliar de Lisboa, Bispo do Porto e agora está nesta nova fase, onde irá concluir. Aliás, desde já aviso os nossos telespectadores. Isso é uma triste notícia que não, nos dá. É uma triste notícia. São 15 anos de programa e, enfim, nós já tínhamos conversado que quando chegasse aos 65 haveria uma série de incumbências que eu tinha mantido e que dariam lugar a outras, concretamente a docência na Universidade Católica, este programa, que já durará 15 anos, como disse, também aquele que tinha na Rádio Renascença, também é preciso dar lugar a outros, que estão aí, que são muitíssimo capazes de fazer ainda mais e melhor, não é? E acredito que novos compromissos também esses compromissos vão-se combinando, não é? Mas é sobretudo isto, acho que é a altura de encerrar uma série
programas, neste caso, para dar lugar a outros que os façam, outros ou outras pessoas que os façam, e também com outra criatividade e com outra inovação, e eu creio que os nossos telespectadores também perceberão isso. 15 anos de programa semanal é muita coisa. Por muito, enfim, que gostássemos sempre desta companhia, e é uma rubrica que tem muita tradição neste programa, que o Sr. Manuel sabe, não é? Desde quase as origens, desde 98. Desde 98, exatamente, e enfim, por onde andamos, falam-nos sempre destas conversas sobre história, mas acredito também que novas formas podemos encontrar para uma colaboração, para uma presença aqui no programa. Não é? Então nós estamos na vida da Igreja, e na vida da Igreja encontramos sempre. Muito bem. E fixemos então na temática para esta não é bem o passado, o presente, é o presente do presente, quase, porque nós vamos falar do Papa Francisco. Resolvi dedicar estes últimos 8 programas, enfim, a partir de agora, a esta figura que hoje é bem presente na vida da Igreja e até na vida do mundo, e também foi por causa disso que escolhemos um ambiente que tem a ver com o nome que ele próprio escolheu. O Papa Francisco, como nós sabemos, Jorge Bergoglio, argentino, é jesuíta, não é? Mas escolheu para Papa o nome de Francisco, e dizendo claramente que era de Francisco de Assis. Então viemos aqui ao Convento Franciscano de Lisboa, esta belíssima Casa da Luz, e estamos até diante de uma grande imagem de São Francisco, uma estátua, que foi inaugurada em 2009, quando se comemoraram os 800 anos da Ordem, digamos assim, e do grande artista, Sousa Araújo, que nós conhecemos também de várias realizações, em Fátima, do Cristo Rei, e que aqui deixou também a sua marca. E, portanto, é um ambiente que de algum modo coincide com a escolha do atual Papa, que com o nome de Francisco também quis trazer à Igreja com uma novidade própria, que é aquela que ele protagoniza, o espírito do Francisco de Assis. E que vai confirmando nos seus discursos, nos seus atos. Vai. É muito interessante Paulo, até porque Papa Francisco é jesuíta, escolheu o nome de Francisco, e isto se refere a que a Igreja vive na grande complementaridade e mútuo enriquecimento daquilo que nós chamamos, como São Paulo chamava, os carismas, quer dizer, os dons do Espírito, as graças do Espírito, que mais assim, ou mais de outro modo, mas sempre convergentemente, beneficiam a Igreja no seu todo. E esta harmonia de carismas também na figura do Papa Francisco, tendo escolhido o nome franciscano, não deixa de ser muito jesuíta. É muito interessante a maneira como ele expõe os seus temas, quer naquelas homilias simples que faz lá na Casa de Santa Marta, quer depois nas locuções e nos encontros com aquelas multidões de quarta-feira, e ao domingo no Ângelus. Quem, enfim, tem algum treino e alguma experiência da tradição jesuítica, dos exercícios espirituais, das meditações, da arrumação dos assuntos, dos famosos 3 pontos, várias vezes os encontra, e por isso é um jesuíta que escolheu o nome de Francisco de Assis, mas, repito, é nesta complementaridade de carismas e de graças é que a Igreja tem a sua riqueza para oferecer ao mundo, com certeza. Olhamos as suas origens? Eu acho que neste primeiro programa, uma vez que vamos dedicar 8 programas ao Santo Padre, devíamos ter assim uma vista geral do seu percurso, e eu até recolhi no Jornal da Santa Sé, no Observatório Romano, enfim, esse percurso cronológico, como foi apresentado logo na altura da sua eleição, e eu peço ao Paulo para ler. Jorge Maria Bergoglio nasceu na capital argentina no dia 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes piemonteses. O seu pai, Mário, trabalhava como contabilista no Caminho de Ferro, e a sua mãe, Regina Sivori, ocupava-se da casa e da educação dos 5 filhos. Diplomou-se como técnico químico e, a 11 de março de 1958, entrou no noviciado da Companhia de Jesus. A 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote. De 1970 a 1971, deu continuidade à sua preparação em Alcalá de Henares, na Espanha. Regressou à Argentina, onde foi mestre de noviços, professor na Faculdade de Teologia, consultor da Companhia de Jesus e também reitor do colégio. No dia 31 de julho de 1973, foi eleito provincial dos jesuítas da Argentina, cargo que desempenhou durante 6 anos. No mês de março de 1986, partiu para a Alemanha, onde concluiu a tese de doutoramento.
Em seguida, os superiores enviaram-no para o Colégio do Salvador, em Buenos Aires, e sucessivamente para a Igreja da Companhia na cidade de Córdoba, onde foi diretor espiritual e confessor. A 20 de maio de 1992, João Paulo II nomeou bispo titular de Aúca e auxiliar de Buenos Aires. A 3 de junho de 1997, foi promovido arcebispo coadjutor de Buenos Aires. Nem sequer 9 meses depois, com o falecimento do cardeal Carracino, sucedeu-lhe, a 28 de fevereiro, como arcebispo. 3 anos mais tarde, no consistório de 21 de fevereiro de 2001, João Paulo II criou o cardeal. Como arcebispo de Buenos Aires, diocese com mais de 3 milhões de habitantes, pensou num projeto missionário centralizado na comunhão e na evangelização, com 4 finalidades principais: comunidades abertas e fraternas, protagonismo de um laicado consciente, evangelização destinada a cada habitante da cidade, assistência aos pobres e aos enfermos. O seu objetivo era reevangelizar Buenos Aires, tendo em consideração os seus habitantes, o modo como ela é e a sua história. Convidou sacerdotes e leigos a trabalharem juntos. Eu acho que é uma boa resenha do seu percurso, do nosso atual Papa Francisco, desde as suas origens. Portanto, estamos na Argentina. A Argentina é um país que se construiu e se prolongou muito com a imigração e com imigrantes, particularmente de Itália, e no caso da família de Bergoglio do norte de Itália, portanto do Piemonte. Aliás, no caso dos seus avós, nem foi precisamente por grande necessidade, mas porque já lá tinham familiares na Argentina que estavam bem e que, portanto, lhes proporcionaram, enfim, também essa outra vida, e lá foram, e lá se estabeleceram, enfim, classe média, podemos dizer. E ali ele cresceu num ambiente que depois falaremos, porque ele dá muita importância a isso, um ambiente familiar muito caloroso, muito próximo, em que as pessoas olhavam realmente umas pelas outras e onde então cresciam de uma maneira também muito saudável e muito integrada. Depois também o seu percurso escolar, com essa formação em Química, mas que ao mesmo tempo foi acompanhado por trabalho que o pai achava que era importante que ele exercitasse, e depois a vocação sacerdotal, que se especificou, no caso dele, na Companhia de Jesus, onde depois passou, enfim, grande parte da sua vida, desempenhando uma série de funções, quer em colégios, sobretudo em colégios, portanto como educador e como professor, mas também do governo da mesma companhia, no caso na Argentina, como provincial. Seguido isto também de uma formação que passou pela filosofia, passou pela teologia, passou depois pelo seu doutoramento e, a certa altura, é chamado para funções episcopais. Primeiro como bispo auxiliar de Buenos Aires e depois sucedendo ao arcebispo, e era isso que ele era quando foi escolhido para sucessor de Pedro. Agora, interessante verificar que em todo este seu tempo na Argentina como bispo, e concretamente como arcebispo de Buenos Aires, ele tinha um programa que nós agora estamos a ver desdobrar-se em Roma. É muito, muito curioso. E esse programa era um programa de igreja que passasse à missão, não é? Nós, quando ouvimos falar em missão, e estamos aqui numa casa como este Convento da Luz, de onde saíram tantos missionários, esta missão evoca-nos muito longínquo, não é? O partir, o ir para fora. Claro está, que também tem essa dimensão, mas o que aconteceu com ele e com os seus colegas bispos na Argentina e até na América Latina, na América do Sul em geral, foi a consciência de que a missão, indo para longe, também tinha que se desenvolver bem perto, não é? Porque aquelas populações que oficialmente eram católicas, realmente não eram assim tanto, ou estavam a deixar de o ser. E por isso as comunidades cristãs tinham que, com certeza, desenvolver a sua vida comunitária e ganharem consciência de igreja, mas muito projetadas para fora, em duas dimensões, quer na dimensão da evangelização direta, do anúncio direto, nas praças, nas ruas, indo ao encontro das pessoas onde elas estivessem ou onde elas passassem, quer no acolhimento.
ele vai insistir muito, e nós teremos a ocasião de ver isso, que é necessário que as comunidades cristãs acolham as pessoas que muitas vezes vêm ter com elas, com essas comunidades, enfim, com necessidades muito imediatas, que ainda não são exatamente na correspondência à oferta que a Igreja tem, mas que é preciso acertar também aqui neste capítulo a oferta com a procura, não é? Então, são por esse acolhimento. É muito interessante. Ele depois, aliás, esteve no Sino dos Bispos de 2001, que foi muito importante na reflexão que se fez sobre o episcopado, onde ele, aliás, acabou por ser relator, porque teve que substituir o cardeal americano que o era, foi na altura daquela desgraça de setembro desse ano nos Estados Unidos. E vinca o papel do bispo também neste sentido, nós estamos a falar, e mais recentemente naquele grande encontro do episcopado americano, de onde saiu o famoso documento da Aparecida e a missão continental, e ele, já em Roma, continua com estes temas. Portanto, digamos que é uma vida muito integrada, não há aqui grandes rupturas. Para ele foi inesperado passar da Companhia de Jesus, de onde, pelo menos na Europa, não é muito natural saírem bispos, mas agora começa a ser, e lembramos dessa grande figura que foi o cardeal Martini em Milão, por exemplo, mas não era assim tão habitual. Isso para ele terá sido uma surpresa, mas continuou com o mesmo pendor pedagógico, acolhedor, missionário que já tinha como membro da companhia. E poderemos ver ao longo destas semanas a forma que foi concretizando. Um e outro aspecto, porque eu creio que esta vista de olhos sobre a sua vida depois também nos ajuda a perceber muito melhor, ou um pouco melhor, pelo menos, aquilo que ele está a dizer e que ele está a fazer agora em Roma para a Igreja Universal. E os gestos que vão surpreendendo, não é? Sim, a pessoa é a mesma. Sr. Manuel, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para voltarmos a este percurso biográfico do Papa Francisco. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.